Deixa eu te contar o que aconteceu na semana passada. Não o que você viu no gráfico. O que aconteceu de verdade, nos bastidores, com dinheiro real de pessoas que não precisam da sua aprovação para tomar decisão. Enquanto o Bitcoin estava em $74.000 com o Estreito de Hormuz sob bloqueio naval americano, com o medo e ganância em 23 pontos, com analistas técnicos desenhando suportes e resistências em spreadsheets, a Strategy comprou $2,54 bilhões em Bitcoin. 34.164 bitcoins, em 7 dias. Terceira maior compra da história da empresa, registrada em formulário 8K, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários americana em 20 de abril de 2026, segundo documentação oficial publicada pela SEC e reportada pela Cointribune e Livecoins. A Strategy agora detém 815.061 bitcoins, 3,8% de toda a oferta que vai existir no planeta. E a BlackRock, nessa mesma semana, registrou 1,34 bilhões em compras de Bitcoin pelo IBIT ao longo de 8 dias consecutivos. E os ETFs de Bitcoin americanos, no total, receberam 1,4 bilhão em entradas na semana passada, com os ativos sob gestão subindo para 154,8 bilhões de dólares, segundo dados do Cointelegraph de 21 de abril de 2026. E o Morgan Stanley acabou de lançar o MSBT. E a Goldman Sachs protocolou o Bitcoin Premium Income ETF. Primo Yang aqui, isso não é aconselhamento financeiro. Agora me diz uma coisa, o que o Bitcoin em 77 mil significa para o seu dinheiro? Porque é isso que o título desse vídeo pergunta. E a maioria das respostas que você vai encontrar vai falar de preço-alvo, de análise técnica, de suporte em 75, resistência em 80. Mas essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é outra. O que significa para você que o ativo que você tem, ou que está considerando ter, foi comprado em 2,54 bilhões numa única semana por uma empresa que emite ações para financiar exatamente isso? O que significa que a maior gestora do planeta comprou por 8 dias seguidos no meio de uma guerra? O que significa que um banco de 157 anos de história protocolou um produto específico para levar Bitcoin para aposentados que precisam de renda mensal? Isso é o que o Bitcoin em 77 mil significa para o seu dinheiro, não o número. O comportamento dos atores em torno do número. Deixa eu te explicar por que essa distinção é importante de uma forma que vai mudar como você lê qualquer notícia sobre Bitcoin nos próximos meses. Existe uma diferença fundamental entre o preço do Bitcoin e o valor do Bitcoin. O preço é o que aparece no gráfico agora. O valor é o que o mercado acredita que ele vale no longo prazo com base nas forças que estão comprando e vendendo, quando o preço está em 77 mil e a Strategy compra a 74 mil, o que Michael Saylor está dizendo não é que o Bitcoin vai subir amanhã, é que o preço atual está abaixo do valor que ele enxerga no longo prazo. E essa distinção entre preço e valor é o que vai determinar se o Bitcoin em 77 mil é um número que significa perigo para o seu dinheiro ou uma janela que significa oportunidade. Me conta nos comentários. Quando você vê Bitcoin em 77 mil, o que você sente primeiro? Agora eu vou te mostrar por que a maioria das pessoas que lê o número 77 mil está processando a informação errada. O Bitcoin caiu de 126 mil para 66 mil ao longo de 2026. Isso é uma queda de 47%. A maioria das pessoas que viu essa queda processou assim. O Bitcoin não presta, perdeu metade do valor. Era especulação. Mas agora, olha o que aconteceu durante essa queda de 47%. A Strategy comprou 34 mil Bitcoins em uma semana a 74 mil. A BlackRock comprou 612 milhões de dólares em uma semana de guerra. A acumulação de whales e holders de longo prazo cresceu 3.720% em 18 meses, enquanto o preço caía, segundo dados do Bitcoin Block de 14 de abril. Os ETFs de Bitcoin americanos atingiram 154 bilhões em ativos sob gestão. Morgan Stanley lançou o produto. Goldman protocolou o produto. O governo americano declarou que não vai vender 328 mil bitcoins da reserva estratégica. A queda de 47% foi o período em que mais capital sério entrou no Bitcoin da história do ativo. Isso não é interpretação. É o que os registros públicos, os arquivamentos na SEC, os dados on-chain e os comunicados de imprensa oficiais mostram. E quando o preço volta de 66 para 77 mil, o que isso significa para você não é que você perdeu a queda. É que você está olhando para um ativo que acabou de ser testado pelo pior ambiente possível. Guerra, inflação, petróleo acima de 100, medo extremo, e que encontrou na base desse teste os maiores compradores institucionais da história do mercado. Agora, a parte sobre o seu dinheiro especificamente.
Não existe resposta universal para o que o Bitcoin em 77 mil significa para o seu dinheiro. Existe uma resposta para cada perfil. E vou percorrer os 3 perfis mais comuns que eu vejo nas mensagens que chegam aqui. Perfil 1. Você não tem Bitcoin. O Bitcoin em 77 mil, depois de ter estado em 126 mil, pode parecer que você perdeu o momento. Mas olha o que os dados de acumulação de 2026 mostram. A maior concentração de compras institucionais aconteceu exatamente no período em que o preço estava entre 65 mil e 75 mil. A Strategy comprou a média de 74.395 dólares. Os ETFs da BlackRock compraram com custo médio próximo de 84 mil, segundo dados de início de abril. O dinheiro que mais sabe sobre posicionamento de longo prazo comprou abaixo de 80 mil. O Bitcoin em 77 mil está tecnicamente dentro da faixa, onde o capital mais informado do mercado construiu sua posição. Isso não é garantia de nada, é contexto. Perfil 2. Você tem Bitcoin, mas comprou acima de 80 mil. Você está no prejuízo. E o que o Bitcoin em 77 mil significa para o seu dinheiro depende de uma única variável. Você precisa do dinheiro em curto prazo ou pode segurar. Se você precisa do dinheiro em curto prazo, o preço de amanhã importa. Se você pode segurar, o comportamento dos compradores durante a queda é o dado mais relevante. E o comportamento dos compradores durante a queda de 2026 é o mais bullish da história do ativo. Isso não garante que o preço vai subir, mas é o contexto que você precisa ter para tomar uma decisão informada em vez de uma decisão emocional. Perfil 3. Você tem Bitcoin e comprou abaixo de 75 mil. Você está no lucro ou próximo de break-even. E o Bitcoin em 77 mil significa que a tese que você segurou durante a queda mais difícil do ciclo está começando a ser validada pelo mesmo mercado que tentou te assustar para sair. Se você quer entender como construir uma tese de posicionamento baseada em dados on-chain reais, como calcular o seu custo médio e compará-lo com o preço realizado do mercado, e como interpretar os fluxos institucionais para entender em que fase do ciclo você está, os materiais exclusivos para membros do canal têm esse conteúdo desenvolvido com profundidade. O link está na descrição e no primeiro comentário, junto com o espaço de estudo e os materiais complementares de cada vídeo. Agora o dado que eu quero que você leve para a vida. Não é uma previsão. É uma pergunta simples que vai te ajudar a processar qualquer notícia sobre Bitcoin de agora em diante. A pergunta é: quem está comprando ou vendendo e por qual horizonte? Quando você vê que a Strategy comprou 2,5-4 bilhões a 74 mil na semana passada, a pergunta é: a Strategy está comprando para vender na próxima semana ou para segurar por 10 anos? A resposta está em todos os comunicados públicos de Michael Saylor desde 2020. Eles nunca venderam um Bitcoin. Quando você vê que os ETFs receberam 1,4 bilhão em entradas na semana passada, a pergunta é: esses fundos giram rápido ou estão construindo posição de longo prazo? A resposta está na estrutura dos fundos. ETFs de Bitcoin Spot compram e guardam em custódia. Quando você vê que o Bitcoin está em 77 mil com medo e ganância em 27, a pergunta é: quem está com medo e de quê? A resposta é que os traders de curto prazo estão com medo, porque o cessar-fogo com o Irã expira em 22 de abril, e o cenário geopolítico ainda é incerto. Mas a Strategy não está com medo, a BlackRock não está com medo, o Morgan Stanley não está com medo, e o Goldman Sachs não está com medo. Eles estão construindo infraestrutura. E isso muda o que o Bitcoin em 77 mil significa para o seu dinheiro de forma fundamental. O Bitcoin em 77 mil num mercado onde os traders de varejo estão com medo é um ativo com preço pressionado pelo sentimento de curto prazo e com fundamentos sendo construídos por capital de longo prazo ao mesmo tempo. Essa é a tensão que define o mercado agora. E a direção que essa tensão vai resolver depende de qual lado tem mais capital e mais horizonte. Os números das últimas 2 semanas dizem claramente qual lado tem mais capital. 2,54 bilhões da Strategy numa semana, 1,34 bilhões da BlackRock em 8 dias, 1,4 bilhão de entradas em ETFs numa semana. 3 produtos institucionais novos no mercado em 3 semanas. Isso não é ruído, isso é sinal. E o sinal que esses números enviam é que o dinheiro mais paciente e mais bem informado do mercado não está te esperando para comprar junto. Está comprando agora, com o sentimento em medo extremo, com o geopolítico pressionando, com os traders de curto prazo vendidos. E quando o sentimento virar, e ele sempre vira, a base que está sendo construída agora vai ser a base que sustentou o próximo movimento. O Bitcoin em 77 mil significa isso para o seu dinheiro, não um número.
um sinal de onde o capital mais informado do mercado escolheu se posicionar enquanto o resto estava com medo.